A paz do Senhor, prezado professor e professora da Escola Bíblica Dominical, sejam bem-vindos a mais um EBD em Síntese Podcast com momento pedagógico. Hoje com a lição de pré-adolescente. A paz do Senhor, professora Eleide, seja bem-vinda. A paz do Senhor, Rosimar, a paz do Senhor, queridos professores que nos acompanham, e os alunos também, a paz do Senhor. Deus abençoe a nossa aula de hoje. Estamos aqui agora com a aula de número 10. Vamos lá, a Bíblia e o testemunho de Jesus. Isso mesmo, querida. Já aqui na nossa lição, nós temos aqui alguns objetivos, como demonstrar que Jesus viveu uma vida coerente com as Escrituras, né? Como também destacar que Jesus usou a palavra de Deus para vencer a tentação e defender que o testemunho de Jesus confirma a veracidade da Bíblia. Aprendemos que a palavra é uma arma poderosa contra as tentações e desafios da vida. Nós vemos, professor, que quando conhecemos as Escrituras, né, nós meditamos nelas e aplicamos também em nossa direção, em toda a nossa vida, né? Em termos mais de discernimento, né? Jesus nos deixou um exemplo maior diante da tentação, que é permanecer firme na palavra. Glória a Deus por isso, querido professor. E hoje, a professora Eleide com a sua dica pedagógica. Amém. Hoje nós temos uma missão bem importante, né, que é trazer eh, para os professores atividades que consigam complementar essa lição. E a lição, né, de hoje nos diz aqui, a gente, eu amo começar a trabalhar, Rosimar, a partir do título da lição, né? A Bíblia diz, a Bíblia e o testemunho de Jesus é o tema da lição. O versículo-chave aqui, né, a Bíblia diz que a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama, e a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei e lhe mostrarei quem eu sou. João capítulo 14, versículo 21. Nessa palavra que nos traz aqui uma referência importante acerca da vida de Jesus, também nos dá a orientação de que o testemunho de Cristo precisa ser o quê? Imitado, né? Não tem como nós dizermos que nós amamos a Cristo, que nós seguimos a Cristo e nós não imitarmos a Ele. E aí, só para quebrar o gelo, né, dessa aula, essa dinâmica, né, que eu vou citar agora, ela pode ser feita no iniciozinho da aula, porque é uma dinâmica só para quebrar aquele momento assim, mais de mais formalidade. Eu queria pedir a participação de Rosimar. Sim, estamos Me aqui. acompanha aí. Eu vou falar uma palavra, tá certo? E você vai repetir. Do jeito que eu falar, você repete, tá certo? E no final eu vou fazer uma pergunta e você vai me dar uma resposta, tá? Sim, senhoras. Vamos lá. Branco, branco, branco. Branco, branco, branco. Branco, 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 branco. branco, branco, branco. Branco, branco. Branco, branco. A vaca bebe o quê? A vaca bebe o quê? Diga aí, a vaca bebe o quê? A vaca bebe o quê? Isso é uma pergunta, é? É uma pergunta, você vai me responder. A vaca bebe o quê? A água? Ah, olha aí. A irmã estava bem atenta, né? Porque geralmente quando a gente vai fazer essa brincadeira, essa dinâmica, então na influência da palavra, quando a gente pergunta a vaca bebe o quê? Aí todo mundo responde leite. Porque nós trabalhamos o quê? Principalmente, né, em primeiro lugar, a influência na mente. O branco refere-se a leite, mas alguém sempre vai responder que a vaca bebe leite. Porque quando nós estamos influenciados por alguma coisa, nós somos tendenciosos, né? E o Senhor, ele nos traz na sua palavra o seu testemunho, a sua influência, o poder que a palavra tem sobre nós, né? E o poder também que as pessoas que estão ao nosso redor
tem sobre as nossas atitudes e os nossos reflexos, né? Então, essa é uma dinâmica bem rápida, mas muito interessante, para que os alunos consigam compreender o poder da influência que as coisas que estão ao seu redor têm sobre ele mesmo. A expressão, diz aqui nos saberes escolares, está escrito, demonstra que a Bíblia possui um caráter normativo. Nós temos um modelo a seguir, e esse modelo é Cristo. É dele que vem toda a nossa influência. É por ele que nós devemos continuar influenciando também pessoas com a nossa vida e com o nosso modelo. O apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. É imitando o testemunho, o comportamento, a palavra, a vida de Cristo, porque ele nos deu o exemplo. Está escrito lá em João. Ele nos deu o exemplo. Fazei isto, porque eu vos dou o exemplo. Ele nos ensinou a servir, servindo. Ele nos ensinou a pregar, pregando. Ele nos ensinou a amar, amando. Esse é o testemunho que ele nos dá. E esse é o testemunho que nós devemos replicar para que os outros que estão ao nosso redor sejam influenciados por nós e não o contrário. Porque quando nós não somos influenciadores, nós somos influenciados, infelizmente, né? Mas para a glória de Deus, isso muda hoje, professor, na sua aula, em nome de Jesus. Amém? Amém, graças a Deus. E os pré-adolescentes vão gostar desse quebra-gelo, viu, Merede? Vai sim. Que bênção. Vamos lá, querido professor. Nós temos também aqui uma dinâmica para complementar, né, a da irmã Eleide, que tem como tema Vencendo as Tentações com a Palavra. O objetivo é Amém. ensinar que, assim como Jesus venceu a tentação do deserto, né, usando a palavra de Deus, nós também podemos vencer quando conhecemos e usamos a Bíblia. É, querido professor, essa dinâmica, ela tem como tema doce tentação, cuidado. Jesus venceu a tentação usando a palavra de Deus, então não pode esquecer adolescente, pré-adolescente. Né? Primeiro, professor, vamos colocar os nossos alunos aí para ler, pede aí uma ajuda, que eles abram aí a Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, nos versículos de 1 a 11, e eles vão realizar essa leitura, esse entendimento juntamente, essa reflexão também juntamente com o professor, e vamos precisar, para essa dinâmica, de algum material, por exemplo, como biscoito recheado, né? Vamos precisar também de um potinho de sal, bandeja e a Bíblia, né? Que eles já utilizaram aí, lendo essa referência do texto básico, base, né, da nossa dinâmica. E aí vamos começar. Você vai iniciar a sua aula já com aquela mesa posta, né? E vai pegar uma mesa e colocar lá uma bandeja com muito biscoito recheado, aqueles biscoitos bem bonitos mesmo que eles gostam. E aí você vai ter uns 3 biscoitos ali e colocar um pouquinho de sal, não muito, né? Mas um pouquinho só para mudar um pouquinho o sabor. E vai deixar que os pré-adolescentes assistam a aula, vendo aqueles biscoitos, né? Não sei se eles vão prestar bem atenção no biscoito ou na sua aula, mas vai dar certo, professor. E aí você vai explicar a eles que vocês só poderão comer este biscoito depois da aula e depois que a gente for apresentar essa dinâmica, né? Mas eles vão ficar o tempo todo olhando. Então, deixa o biscoito bem visível, para chamar bastante atenção. Explicar que Jesus também ficou com fome após 40 dias, né? Ele ficou ali no deserto, sofreu, passou aquele período de 40 dias ali sofrendo de fome, né? Então, o que Jesus estava sentindo? Fome, né? Ele era errado de ter fome? Não. E então, onde estava a tentação? Em desobedecer a Deus, mas ele não desobedeceu. Então, vamos lá. Você vai chamar um voluntário aí para fazer essa dinâmica, né? Vai colocar diante dele essa bandeja de biscoito. Ele não sabe que tem biscoito salgado ali.
Logicamente que você vai deixar ali aquela bandeja e vai pedir que ele pegue justamente aquele biscoito que está, né, um pouquinho de sal, para que ele possa ali sentir que não, que aquela tentação por aquele biscoito, que na mente dele era um biscoito doce, e que ele vai provar que o sabor é totalmente diferente, ele vai perceber que nós devemos ter cuidado com aquilo que é tão bonito nos nossos olhos, né? Que nos atrai, porque a tentação, ela é assim. Muitas vezes ela é agradável, mas ela é muito amarga e vem consequências aí para a nossa vida. Então, querido professor, você vai pedir que o aluno deguste, né? E depois ele pode ter a oportunidade aí de explicar o que ele achou, o que ele sentiu, né? E o exemplo do Senhor, né, que enfrentou a tentação do deserto, serve de lição para que todos os seus discípulos, como um homem, Jesus foi tentado e provado em muitos outros momentos da sua vida, né? Então, querido professor, ele parece doce, aquele biscoito, né? Mas quando misturado com a desobediência, vamos chamar o sal da desobediência, né? Perde o sabor e traz consequência. Então, professor, faça essa dica com a sua turma, uma dica doce, agradável, e os seus pré-adolescentes vão amar. Que Deus abençoe, né? Estas são as dicas pedagógicas para a lição, né, de hoje, e a professora Eleide com as suas considerações. Bem, mais uma vez, né, Rose? Dá para fazer as duas. Dá, sim. Dá para fazer as duas. Com Aqui eu certeza. estava eu estava aqui olhando a lição, o saber escolar número 2 diz assim, que viver o que cremos e pregamos é fundamental para testemunhar uma vida cristã plena, né? Então, seja professor um exemplo para os seus alunos, um exemplo a ser imitado, seja um exemplo de pleno, de uma vida cristã saudável, e você será uma grande referência para cada um dos seus alunos. Eles terão prazer em estar na sua aula, eles terão prazer em participar de todas as dinâmicas que você puder oferecer, né? E, acima de tudo, eles serão adolescentes e pré-adolescentes e adolescentes saudáveis, lavados, remidos, né, pelo sangue de Jesus e formados por uma palavra cristã saudável, né, que vai fortalecê-los aí nesta fase tão atribulada que é a adolescência. Seja uma bênção, professor, seja uma bênção, professora, e você vai ver a sua aula frutificar em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Muito obrigada, professora Eleide, por sua grande colaboração. Queremos agradecer ao nosso Deus, né, pelo privilégio de servi-lo. Queremos agradecer aqui ao pastor Martins, ao pastor Reinaldo, toda a diretoria do DENEC, e a você, querido professor e aluno que está aqui conosco. Que Deus abençoe e até o próximo podcast. Fique com Deus. Amém. Amém.